Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo. Hoje com a gente tem os membros do Pensadores Desorientados: André Meira, Diego Lima, Gustavo e Igor Figueiredo. Muito obrigado a todos. Vamos embora para um vídeo. Bom, gente, hoje vamos falar sobre fascismo. Fascismo é um movimento político, social e econômico surgido pós-Primeira Guerra, nascido na Itália de Benito Mussolini. O fascismo, originalmente, transcende elementos de nacionalismo, militarismo e apoio exacerbado ao líder forte cultuado. Os principais fundamentos do fascismo são nacionalismo, estatismo, transcendência, expurgo. O expurgo, ou seja, o uso da violência e não da razão pelos apoiadores do líder. E o uso militar. Não é isso aí, André? Isso aí, Ricardo. Bem-vindos, queridos amigos, nossos ouvintes, agora o pessoal assistindo a gente. Antes de começar a falar, bem-vindo, Diego. Não é convidado, agora é membro também aqui dos Pensadores. Está com a gente desde o começo do projeto, mas ainda não tinha gravado. Diego, bem-vindo. Isso aí, Ricardo. Falando um pouco sobre a questão de fascismo, né? Um movimento que está vindo muito à tona na mídia nesses últimos dias, principalmente agora após a morte do Floyd, uma coisa que ficou um pouco mais em vista, em voga na mídia, e a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui no Brasil, a gente vê muita crítica ao governo Bolsonaro, falando em questão do fascismo, relativizando ao governo Bolsonaro. A gente não pode chamar o Bolsonaro de fascista, mas a gente pode saber que tem elementos de fascismo dentro do governo Bolsonaro. Vamos discutir isso aí. E, Diego, bem-vindo. Palavra com você, meu querido. Pode falar, fica à vontade. Pessoal, obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar aqui com vocês. Realmente, a gente tem algumas características, concordo com você, nesse momento, a gente tem características de um sistema fascista, né, que está se apresentando aqui, e ele utiliza justamente desse momento em que está tão estável economicamente, momento que está estável politicamente, justamente para poder aplicar as suas ideias e que elas são, sim, colocadas, vamos dizer, goela abaixo para a gente, mas aos poucos. Não é pegar, vou pegar o fascismo, vou aplicar aqui todo. Não, ele começa te colocando aos poucos todas essas pequenas características que posteriormente acabam retornando para a gente, né? Então, assim, nós estamos dentro desse sistema, a gente sim tem esse perigo, vamos dizer assim, esse risco, porque a gente tem agora, no momento, o molde perfeito para se encaixar um fascismo. A gente tem um líder autoritário, né? A gente tem um problema econômico sério, um problema político sério, e é nesses momentos que eles utilizam para poder colocando aos poucos essas características do fascismo. Então, falar sobre o fascismo é um pouco difícil, porque às vezes o próprio discurso é simplista. Falar, você é fascista, como assim? Fascista tem diversas linhas a serem tratadas, né? Diversas linhas marxista, liberalismo. Então, assim, acaba que o momento atual nos fornece essa possibilidade e aí a gente precisa ver como que a gente vai tratar isso, porque acusar um fascista e falar tem várias características que ele tem que seguir. É só falar que ele é autoritário, ele é fascista? Ele usa o exército, né, fascista? Não. Então, assim, a gente precisa de mais características, eu acredito, para a gente poder, sim, chamar alguém de fascista. Não é só por causa de uma ação que eu vou poder chamar uma pessoa de fascista, mas nesse momento atual agora, a gente até poderia, porque tudo se encaixa para que isso possa ocorrer em breve, que é um perigo grande, tá? E aí eu queria saber, Gustavo, você concorda? O que você acha nesse caminho aí mesmo? Valeu, Diego. E aí, pessoal, tranquilo? Olá para todo mundo que nos acompanha. Pessoal, vamos lá. Então, é uma situação bem complexa, né? A gente tem um fascismo que a gente pode chamar de raiz, né? Ali E a gente precisa tomar um certo cuidado, né? A gente precisa enquadrar, definir exatamente o que a gente quer entender como fascismo e, a partir desse enquadramento, a gente pegar um personagem e verificar se ele, de fato, encaixa naquele perfil que está sendo estudado. E o fascismo realmente, como o André disse aí,
precisa de uma série de cuidados para a gente definir se o líder brasileiro realmente é um fascista ou um neofascista. Eu tenho um outro conceito que eu vou trazer logo em seguida, tá certo? Mas, por enquanto, passando a bola para o Igor. Olá, caros amigos, espectadores do Pensadores Desorientados. Obrigado por nos assistir aí nesse episódio sobre fascismo, que é muito relevante na pauta, tanto nossa doméstica, e eu também vou querer falar um pouco mais da área internacional, de outros governos que tendem a seguir, porque o mundo está nas últimas eleições em cada região. A extrema-direita ela foi ganhando espaço, mas essa retórica do fascismo no Brasil, propriamente, eu tendo a discordar. Até porque isso já vem sendo falado desde 2018, na época da eleição, e foi usando a palavra fascismo como um jargão para tentar diminuir um adversário e daqueles que não apoiam ou discordam do governo. Então, eu acho que a gente está longe dessa realidade, até mesmo por questões institucionais, mas eu pretendo elaborar mais com a nossa conversa sobre isso, referente ao governo Bolsonaro e aos demais chefes de Estado que estão seguindo essa linha extremista que a gente tem vivenciado aí mundo afora. Esse tema ele traz muita discordância em alguns aspectos e muitas concordâncias em outros aspectos, vamos dizer por assim. Por isso eu acho que todo mundo que estiver gostando dele tem que se inscrever e curtir o vídeo aqui, né? Vocês concordam comigo, né, gente? Então, galera, mas eu concordo um pouco com o Igor, mas também discordo. Eu acho que esse governo pode sim ter elementos que vêm de encontro ao fascismo. Porém, eu também acho que a palavra está sendo muito mal utilizada. Não está sendo o que é fascismo. Eles estão tentando encaixar em outros assuntos, não é não, André? É isso aí, Ricardo. Eu acho que hoje no Brasil, no mundo, o que a gente vê são certas discussões que têm, discussões políticas, que existe, de certa forma, um empobrecimento de utilização de palavras. As palavras são usadas de forma a simplesmente serem colocadas como pejorativas e usam elementos que não são de características reais dessas palavras. Então, o pessoal da direita, quando quer desmerecer a esquerda, chama de comunista, mesmo que não haja características comunistas, ou que existam poucas características. E o mesmo se faz agora na esquerda com a direita, chamando a direita, apesar de sim haver elementos, chama de fascista. Mas para poder caracterizar como fascismo, o Ricardo fez na introdução do vídeo uma série de características que precisam estar ali para poder ser qualificadas como fascismo. Algumas existem dentro do governo Bolsonaro, dentro do governo Trump, dentro de outros governos, sim, existem. Mas uma característica isolada não pode ser considerada como um uso ou como a ideia de fascismo. E algumas características são diferentes, utilizadas dentro de um contexto moderno, dentro de um contexto diferenciado. A exemplo, por exemplo, a questão da mídia. A mídia no Brasil, a mídia nos Estados Unidos, ela ainda é livre? Sim, é uma mídia livre. Característica do fascismo é coibir a mídia, controlar a mídia. Isso é uma característica muito clara de regimes autoritários. E no Brasil isso tem acontecido? Sim. A mídia não é proibida, ela não é controlada, mas os governos têm feito coisas para tirar da mídia informações. Nós vimos isso acontecendo essa semana, o governo mudando o horário de entrega de boletim do coronavírus para que não passasse no jornal. A Globo foi uma das emissoras que teve que manipular o seu horário para poder noticiar. E a gente vê outras retóricas também do governo desmerecendo mídias, desmerecendo jornais como, vou citar nomes novamente, Folha de São Paulo, nos Estados Unidos o Trump tem desmerecido CNN, entre outros. Então, existem características que esses governos estão usando de forma
diferente. Eles estão moldando a forma deles para usar as características dentro de um regime democrático. É um autoritarismo que se utiliza do jogo democrático. E isso é que é interessante da gente discutir. Passo a palavra. Não, André, é isso mesmo. Infelizmente, hoje a gente tem visto muito essa questão batendo na mídia, né? Então, a gente vê que está sendo manipulado de algum jeito, todo mundo falando mal hoje. E aqui a gente comenta sobre o que eu até falei no início, que é o uso de violência e não da razão por parte dos apoiadores do líder. Hoje, todo mundo, todos os apoiadores do atual governo são contra qualquer tipo de mídia no Brasil. Se não falar o que eles querem escutar, eles saem. O presidente, o Jair Bolsonaro mesmo, falou que quem fosse elogiado pela Folha, ele ia mandar embora. Ou seja, se falar bem, eu não quero, sabe? Tipo assim, eu quero coisas que estão totalmente contra a mídia. Diego, você estava querendo falar aquela hora lá? Exatamente, continuando um pouco o que o André vinha falando, né? E que é justamente isso. A gente consegue sim ver pequenos traços que são colocados a pouco. E isso é uma característica desses sistemas autoritários, de que não pega e enfia todo o sistema em você de uma vez. Ele é enfiado aos poucos. Então, primeiro eu começo a controlar a imprensa. Depois eu começo a aprender né? O líder começa a estipular alguma coisa, começa a fazer essas oposições, começa a procurar culpados. A gente tem que ter certeza que é um culpado. Então a gente acha que agora a Globo é culpada de tudo, né? Que o nosso presidente fala. Então, cada hora a gente começa a moldar. Eu vejo mais ou menos uma possibilidade real, não do fascismo, né? De um regime autoritário acontecer no Brasil, uma vez que aos poucos a gente vai aceitando isso e a população vai aceitando. Então, aos poucos a gente consegue, eles vão colocando isso aos poucos, até numa hora em que a gente já está num sistema completo autoritário, regido por um líder, que é uma das características, ser regido por um líder que normalmente tem apoio do exército. Ele tem apoio do exército, que normalmente procura um culpado para todos nós. Na verdade, não é um culpado, são vários, cada dia é um. Um dia o culpado é o Ricardo, um dia o culpado é o Igor, e a gente vai mudando sem perceber e aceitando isso aos poucos. Então, é interessante. Então, ele vai passando essa culpa, colocando novos inimigos, autorizando, digamos assim, a violência, tá? Então começa a ter mais violência física. Então a gente começa a ter traços. Cada local, gente, tem traços característicos dos seus países, né? Então, assim, há pessoas que digam que o fascismo só existiu na Itália, que é o fascismo real, né? Que existiu na Itália. Se for em outro lugar, talvez não seja o fascismo, né? Então tem essas correntes também, mas sim, é um regime autoritário, que tem tudo, só que a gente tem que ver que cada país, cada estado vai ter suas características até devido à sua população, de ter um histórico, um background diferente, né? Então, acho que a gente tem esse perigo para caminhar assim, como eu já havia dito anteriormente, e me preocupa essa situação, porque tudo se alinha para isso, o momento se alinha para isso, vai colocando aos poucos, a situação não é boa, e a gente tem que achar um culpado. O culpado não é o Bolsonaro, não é o culpado, ele vai apontar quem que é o culpado, e nós vamos atrás dele para ajudar a matar esse culpado, né? Igual lá no nazismo, o culpado eram os judeus, né? Então a gente tem que achar uma culpa e cada hora renovar essa culpa até para sempre ter continuar andando, né? E aí a gente sempre vai ter essa oportunidade de colocar as culpas. Então, beleza. Por enquanto é só isso, pessoal. Pode prosseguir aí, Gustavo, se quiser dar uma palavrinha. Diego, eu achei muito relevante isso que você falou aí, da questão da introdução bem lenta de um determinado parâmetro de governo, né? Que, em alguma medida, não está alinhado com o enquadramento necessário de uma democracia consolidada, né? Eu achei isso muito relevante, né? Recentemente eu estava até lendo um material dizendo que a democracia não é um sistema perfeito, mas é o melhor entre os que existem, o menos pior, e é um sistema extremamente frágil. E é por isso que eu acho relevante o que você disse, a partir do instante em que, se nós estamos vivendo, em alguma medida, num sistema frágil, que é o democrático,
né? Vamos colocar assim. E a gente tem, por exemplo, um líder que lentamente traz traços de autoritarismo. Então, a gente precisa realmente contar com a institucionalidade para que a gente possa medir e que a gente possa conter, através dos seus pesos e contrapesos, né, esse líder que vai lentamente introduzindo alguns elementos que não estão amparados por um sistema que é mais valioso, que seria o democrático. Mas eu queria entrar nessa questão do fascismo sendo implantado numa interpretação atual do governo brasileiro. O André foi muito feliz no início, na minha opinião, quando ele disse que nós não estamos, de fato, diante de um fascismo, né? O que a gente tem mesmo é a oposição pegando termos que todos entendem como pejorativo para poder pregar naquela pessoa a quem elas são a oposição, né? Isso é regra no Brasil, né? Quem está no poder não tem razão em absolutamente nada, mesmo que anteriormente nós concordássemos. Essa é a grande incoerência da política nacional. Mas eu queria trazer um conceito para vocês, que é o seguinte: eu acho que Bolsonaro ele é um rascunho, ele é um bebê de fraldas ainda do fascismo. Por quê? Porque quando a gente pega o enquadramento fascista mesmo histórico, aquele raiz lá do século XVIII, e a gente listar as suas principais características, a gente vê que o Bolsonaro ele não atua conforme aquele enquadramento, conforme aqueles parâmetros. No entanto, eu queria destacar algumas coisas que eu vou deixar para minha intervenção futura, até para deixar o espaço para os colegas, mas eu vou trazer para vocês 6 elementos e um externo que eu gostaria de discutir, que é exatamente onde eu acho que o Bolsonaro se encaixa num projeto, num rascunho de neofascismo. Não é um fascismo raiz, mas é um projeto e um rascunho, sim, de um neofascismo. Não, ótimo, Gustavo. Vou querer saber quais são esses 6 pontos. Mas o que eu vejo traçando para a nossa realidade? Que, né, aqui todos já comentaram um pouco sobre mídia, sobre a violência, sobre essa questão da ala militar, e aí a gente precisa pegar eu vejo que a gente precisa pegar o contexto como geral. O Brasil não é esse o problema político ou econômico que a gente está sofrendo devido ao governo Bolsonaro. Isso já é um histórico nosso pós-ditadura, e eu acredito que essa onda do fascismo, como foi falado também quando tinha uma linha de esquerda no governo, que os seus opositores chamavam de comunistas, isso vem só para sustentar essa oposição que eu acredito ser até perversa, não é uma oposição de qualidade, que busca uma construção de país com ideais que sustentam uma melhoria contínua. Não, é apenas visando o poder. E esse jogo de interesse, ele é cotidiano, cada um querendo dar rasteira de quem está na vitrine, que seria o governo central. Mas, logicamente, eu vejo a pessoa do Bolsonaro como o seu governo, sim, como autoritário. O Bolsonaro é um ex-militar, mas que fez a sua carreira política. Então, ele tem uma forma de se expressar, ele não tem conteúdo nenhum, ele não tem postura nem ética para ocupar a cadeira que ele está. E, mais visivelmente, com a pandemia, isso deixou isso claro. Mas, apesar dessas desqualidades, eu vejo de longe algum neofascismo ou fascismo sendo empregado no Brasil. E por que eu digo isso? A gente tem instituições já fortalecidas. O brasileiro, ele aprendeu com o erro de um regime militar. Lógico que tem as alas mais extremas, tanto aquelas que vão ao Planalto protestar, e 5 e são apoiadas pelo presidente. Então aí a gente percebe que ele, de longe, ele é a pessoa ideal para governar um país eclético como o nosso. Mas, apesar da sua postura, que sim, eu concordo que ele tem uma postura autoritária, da forma que ele trata, né, o seu governo, as pessoas que trabalham com ele, como a gente tem visto em ministérios, de forma, sim, autoritária, se não seguir
o script Bolsonaro, para ele não serve. Então, ele não tem na veia esse viés democrático de ideias de discussão. Mas eu não posso, assim, concordar, porque a gente, por exemplo, a gente pega como exemplo governos anteriores, governos petistas. A gente sempre teve problema com a mídia, daquelas pessoas jogando os seus apoiadores contra a mídia. A gente sempre teve problema de violência. O Brasil não é um país seguro. Teve sim uma melhora agora com a vinda do Sérgio Moro, mas isso também agora a ala do governo preferiu salvar os seus e apoiar a corrupção. Então a gente vai ver aí uma desqualificação dessa parte de segurança pública, infelizmente. E assim, eu não vejo também a ala militar como apoiando. Ele sim colocou pessoas militares para tentar, aí eu não sei os bastidores, dificilmente eu acho que tem como a gente pregar isso, mas eu vejo com a Constituinte de 88 se criou mecanismos, dispositivos, que colocou cada um no seu quadrado, e as Forças Armadas é uma delas, e tudo que eu vejo partindo desse poder são reforçando a democracia. Logicamente, a gente sabe que os governos a quais o fascismo na Itália, na Rússia, com o nazismo na Alemanha, o discurso, a propaganda era uma, e por trás o que se via na prática era outra. Logicamente, é difícil a gente pontuar qualquer coisa a respeito de que esse é o caminho que a gente está seguindo, porque não é esse o conteúdo que a gente está recebendo. Mas eu acho que, no final, as instituições são mais fortes do que uma figura como o presidente da República. E isso eu tenho percebido em algumas decisões até autocráticas, às vezes posso não concordar, mas até pelo plenário do STF, que visa exatamente estabelecer essa separação de poder e colocar cada um no seu quadrado, de forma que cada um tem que agir de acordo com a Constituição e no que diz respeito. Então, eu ainda vejo com bons olhos a nossa instituição, seja ela jurídica ou legislativa, combatendo qualquer oportunismo que o executivo possa querer galgar. É bem complicado, né? Eu acho que, sim, com a amarração da Constituinte de 88, eu acredito que é difícil, sim, a gente ter uma coisa nesse sentido. Porém, eu acho que eu tenho um pouco de opinião diversa do Igor, por mais que tá acontecendo essa questão, o STF está lá segurando, mas o próprio presidente é contra o STF. O próprio presidente vai em manifestações que aprovam o fechamento do STF. A nossa ministra Damares falou que tem que prender o pessoal do STF. Então a gente, lógico, é difícil acontecer? Sim, mas não é impossível. Nós temos que ver que também tem vários atores que estão querendo isso, ou pelo menos externando que querem isso. Você levantou a mão aí, André? Então, vamos lá. Pegando nessa mesma linha que vocês estão falando. O Igor citou o nosso modelo democrático. Eu ainda acho que o nosso modelo democrático, falando de Brasil especificamente, nosso modelo democrático ainda é frágil. A prova da fragilidade, nós tivemos, se eu não me engano, 8 eleições para presidente após 1988, 8 eleições diretas. Collor, Fernando Henrique 2 vezes, Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes e Bolsonaro 1 vez. Né? Tivemos mais um presidente, mais 2 presidentes, na verdade, Itamar, que entrou após o impeachment de Collor, e Temer após Dilma, na mesma pegada. Então, eu acho que a nossa democracia ainda é frágil. Acho que é uma democracia frágil. É fácil fazer isso? Não é. Porque depende muito de clamor popular, depende de como que isso vai ser percebido lá fora, e eu acho que o nosso governo sim tem medo do que pode acontecer lá fora. Agora, eu achei uma citação
de um político americano, Franklin Delano Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos antes e durante a Segunda Guerra Mundial, que eu acho muito interessante. Vou colocar aqui para vocês, para a gente poder fazer um comentário em cima. Ele falou mais ou menos o seguinte, tá? A tradução minha. A liberdade da democracia não está salva se a população tolerar o crescimento do poder privado a um ponto que ele se torna mais forte do que a democracia em si mesma. Isso, em essência, é fascismo. O controle governamental por um indivíduo, grupos que controlam o poder de forma privada. E por que eu acho isso interessante? Vamos lá, isso foi num dos períodos de maior inflamação do fascismo na história, o maior, na verdade. Foi quando nasceu o fascismo de Mussolini, quando nasceu o fascismo de Franco na Espanha, e o nazismo, que é uma espécie de fascismo na Alemanha. E olha só como é que ele levanta, e o que a gente está vivendo hoje no Brasil, o que a gente está vivendo hoje, a gente vê acontecendo nos Estados Unidos. Justamente esse clamor aumentando. Grupos que se tornam cada vez mais proeminentes e que vem trazendo muita atenção da mídia, vem inflamando pessoas a ponto de cada vez ir trazendo mais gente. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Nós vimos essa semana, semana passada, por exemplo, a Sarah Winter com os 300. Cara, que coisa bizarra que foi aquela. A Sarah Winter fala em entrevista à Veja claramente sobre usar o medo. Eles usaram tochas frente ali ao STF em Brasília, cara, com uma clara alusão ao período fascista na Europa. Aquilo foi uma alusão clara. É absurdo, cara. A gente vê isso no Brasil. É um absurdo. E isso a gente vê cada vez mais esses movimentos crescendo. Acho, Igor, falando diretamente para vocês, que você colocou sobre ser uma democracia forte, não vejo dessa forma. Você falou sobre os militares, concordo com você em partes, mas a gente não sabe o que está por trás. A gente vê até então, na ala militar, uma calmaria muito grande. Mas o que está por trás que a gente não está vendo, que a gente não tem acesso? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar e temer. Acredito. Continuem, por favor. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre essa citação do Roosevelt, cara, porque eu acho, pelo tempo que ele falou e a alusão ao tempo que a gente está vivendo, é uma coisa, assim, excelente da gente pensar e fazer paralelo. Bom, o Diego pediu a fala aí. Vamos lá, Diego. Só um detalhe sobre o que ele falou. Sim, condiz, mas é uma característica do fascismo. É uma. É isso que a gente está falando. Acaba que a gente pega uma característica e julga como um todo. Então, se você é de esquerda agora, você é um comunista. Eu generalizei, você segue tudo como... Não, você acha uma coisa... Se você vai lá, se você vai e põe, igual ele falou, né, que o privado supera o líder, né, que supera quem for o presidente e tudo, também é uma característica. Então, será que a gente pode falar que isso sim é um fascismo? Sim, é uma característica fascista. Mas está acontecendo? É isso mesmo que a gente tem? O que muito me preocupa seria o quê? A gente tem visto, como a gente normalmente tem visto imagens semelhantes que nos trazem nos mostram novamente esse fascismo, né? Então eles vêm trazendo, eu tô voltando ainda, eu acho que é a terceira vez que eu volto, eu falo desse povo, vem aos poucos. Então ele vem trazendo, você pode ver o lema do nosso Brasil acima de todos, né? Pô, já é uma coisa, se você pensar, é o país em cima de tudo, não importa a sua vida, não. É tudo pelo meu país, tá? Temos isso também lá no Tio Sam, né? Então, o Trump tem, eu esqueci o nome dele, é Estados Unidos First, né? USA First, is that correct? Make America Great Again. Perfect, that's one of the... Ok? Então, tem esse, né? Então, a América, tô pensando nisso aí. E olha a diferença, eu vi, foi um vídeo que, esses dias aí, exatamente isso. Então, a gente tem o Brasil acima de todos, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos fazer a América Great Again. E aí você vê a diferença disso, como, por exemplo, o Obama. O Obama é o quê? Yes, we can.
Nós podemos fazer junto. Então, ele é comunista? Acaba que a gente, se você pensar isso, a gente já consegue falar com ele que ele está mostrando uma característica comunista, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Em relação à democracia, que o Igor tratou um pouquinho, eu acho que a nossa democracia ela é jovem ainda, tem que melhorar. E a nossa democracia, na verdade, a gente tem visto é o quê? Uma democracia popular, da maioria. A minha democracia foi atendida? Não, até porque quem eu votei, que eu tinha vontade e que é democrata, você pode votar, é da maioria. Não foi quem eu votei que apareceu lá, entendeu? Então, assim, ela não é perfeita. Não dá para ter uma democracia. A nossa ainda precisa amadurecer muito, mas ela não é, na sua essência, falar e tratar sobre ela, conversar com dois e tentar discutir, tranquilo. Mas aí conversar com 300 milhões de pessoas, como é que vai atender o meu pedido? Então, meu pedido, né? O que eu quero nessa democracia, que seria a ideia dela. Então, a gente tem um probleminha de ser novo, de ser uma democracia popular, da maioria, né? Mas, de qualquer forma, muito boa essa sentença que você leu aí, viu, André? Muito interessante, sim. E mostra, sim, características do fascismo, sim, tá? Mas é essa a ideia que eu acho que é interessante, que a gente trata de característica e tudo e já generaliza. Então, se você é esquerda, você é comunista. Não, pô, não é assim, né? Então, acho que é mais ou menos por esse caminho. Então, obrigado pela fala aí, viu, galera? Senhores, esse comentário do André, em que ele disse que a democracia brasileira é frágil, eu acho que, André, você foi muito feliz com isso. A democracia brasileira, de fato, ela é frágil, ela é recente e ela talvez ainda esteja íntegra ainda em função da estabilidade institucional que a gente tem. Isso vem amadurecendo ao longo do tempo, né? Mas eu acho também muito pertinente a comparação que o Igor faz para que a gente não possa, para que a gente não se confunda pegando uma situação atual e analisando ela isoladamente. O que o Igor quis dizer com isso é exatamente a comparação com governos anteriores, né? Se a gente for pegar, por exemplo, comparar, vamos pegar o clichêzão de sempre, Bolsonaro e Lula, tá? Se a gente for pegar o período de Lula, por exemplo, a gente também tem um culto ao líder. A gente também tem um determinado elemento de fascismo, entendam. A gente também tem outros elementos do fascismo presente no governo Lula, que muita gente acha que foi de esquerda e nós sabemos que não foi, não é, senhor? Então, vejam, eu acho muito razoável quando o Igor diz isso, porque o Igor, na verdade, ele está querendo contribuir conosco da seguinte forma: vamos tomar muito cuidado com os conceitos que a gente usa e a quem a gente vincula, porque senão a gente vai estar sendo desonesto na interpretação. Então, eu acho muito relevante esse comentário que ele fez, tá? Mas vamos lá. Eu acho que a gente poderia trabalhar esse assunto da análise do fascismo e o governo brasileiro atual a partir de 3 elementos. O fascismo raiz mesmo, senhores, ele está amparado na questão do líder, na questão do território e na questão da propaganda. Esses 3 elementos se subdividem em outras circunstâncias que fazem com que o regime vigore, né? Mas eu acho que o pessoal deve estar ansioso aí para eu trazer os 6 pontos que eu queria trazer. O bolsonarismo, a gente não pode esquecer que é um derivado de Bolsonaro. É um homem, é um líder. É um sistema construído a partir de um líder. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: eu acho que eu não preciso nem detalhar muito a intensa mobilização militar presente no governo federal atualmente. Olha quantos postos de confiança do governo federal são ocupados por militares egressos da carreira. Existe uma presença exacerbada de militares no governo. E quando o André fala, por exemplo, que a gente não sabe de fato o que passa na cabeça dos militares, eu estou de pleno acordo. Porque os militares não estão sujeitos a sabatina ou a questionamento público. Eles estão dentro do poder decisório, estão dentro do poder executivo, mas o que passa dentro dessa instituição? Nós não sabemos. O segundo elemento que eu acho que é interessante a gente tratar é a questão da liderança, do líder cultuado, do líder messiânico, né? Aquele líder centralizador, com postura autoritária, que é o superior, que ele delega até um determinado limite, mas a caneta BIC, quem usa é ele, não é verdade? Eu acho que esse elemento, inclusive, talvez seja um dos mais relevantes, porque
todas as vezes que nós vemos o Bolsonaro se pronunciar publicamente, a gente vê uma oratória muito focada na escalada da autoridade, no vínculo da pessoa como inquestionável, que ele é que manda, ele é que define, que dá a palavra por último. Então, isso que, inclusive, eu tenho discutido muito com vocês e com outras pessoas nas redes sociais, que é exatamente essa escalada autoritária e essa ausência de decoro, né? Porque política, senhores, é imagem e palavra. Se o sujeito não controla isso, ele pode gerar interpretações equivocadas de si mesmo e do regime que quer implantar. O terceiro elemento é o controle de informações. O André já trouxe essa questão das notícias dos últimos 2 dias, eu acho que não preciso detalhar, né? O Bolsonaro, ele prega a liberdade de informações, desde que elas não questionem o status quo do governo dele. Perfeito? O quarto elemento que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Quando Benito Mussolini subiu no poder na Itália, nós estávamos no pós-Primeira Guerra. E o que permitiu a escalada do fascismo na Itália foi exatamente a condição severamente crítica da economia italiana, né, e o ressentimento dos ganhadores da Primeira Guerra. Vejam o cenário. Nós temos um ressentimento e uma mobilização popular. O que nós vimos acontecer no Brasil, senhores, na última eleição majoritária? A gente viu um ressentimento acontecendo e um líder sendo tomado como aquele que seria o condutor da população, o condutor do país para uma reforma de nacionalidade, baseado na religião e em outros elementos do conceito bolsonarista. Então a gente está vendo, o bolsonarismo hoje, ele é sustentado por um ressentimento pretérito. E é isso que vincula, inclusive, o culto ao líder. E eu acho que esse extrato social, inclusive, que se ressente, a gente sabe qual que é, né? O extrato social brasileiro que se ressentiu de governos anteriores é ele que sustenta esse poder agora. Mussolini foi sustentado no poder por um extrato social burguês na Itália até cair. E o quinto elemento que eu queria trazer, até para passar a palavra para vocês, é a construção de inimigos nacionais. Percebam que todas as vezes que Jair Bolsonaro é questionado nas suas tomadas de decisão, ele pega o elemento, ele pega o sujeito, ele pega a instituição e ele transforma ela em inimigo. E aquele extrato social que sustenta ele no poder abraça esse conceito e a gente cria essa instabilidade social no país. Agora, para encerrar, o sexto ponto que eu acho que é mais importante. Jair Bolsonaro, ele tem pinceladas de fascismo. Então, a gente poderia pegar o fascismo, neofascismo, ele é um projeto de neofascista, perfeito? Mas esse grupo, esse extrato social, que ainda apoia Jair Bolsonaro no poder, senhores, este sim, na minha opinião, é fascista raiz. As pessoas que estão na rua fazendo manifestações em apoio a Jair Bolsonaro, o seu discurso, a sua apresentação e os seus desejos, eles estão praticamente rezando na cartilha do fascismo raiz do século XVIII. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu encerro por aqui porque eu quero escutar vocês. Muito bom. Posso falar? Gurgel. Bom, vai, Igor. Eu vou fazer minha fala e aí você já emenda. Não, eu acho que esses 6 elementos são perfeitos. E esse último que você traz dos seus apoiadores, sim, de fato, eles são enraizados de forma a apoiar essa manifestação antidemocrática. E o que eu vejo sobre isso? Vem essa insatisfação que você já trouxe, isso que eu vou chamar de Brasil real, que é o que a base da pirâmide vivencia. Então, quando você vê manifestações contra o STF, que eu de forma alguma eu endosso, até sou contra, mas existe ali uma insatisfação. Qualquer um de nós vamos ter alguma insatisfação com esse plenário, porque a gente sabe como que ele se constitui, qual que é
as membranas daquelas pessoas que estão ali no poder, por onde que elas vieram. Então, isso tudo é jogo político sujo que, infelizmente, a gente vivencia há séculos, né? Isso vem desde o Império, posso dizer. E só que, ao alternar um governo, e a gente sempre teve uma pauta mais socialista, mais voltada da esquerda, o próprio Fernando Henrique, que é, né, começa pelo Collor, depois o Fernando Henrique, todos esses 8 presidentes, a não ser o Jair Bolsonaro, que o André menciona, eles têm viés de esquerda socioeconômica, vamos dizer assim. Lógico que o nosso país ele precisa disso. E até hoje ele precisa mais ainda, porque nós somos um país injusto, com muitas... a gente tem um buraco enorme, seja em qualquer determinada área, segmento, né? Seja econômico, seja de saneamento básico, de habitação. A gente é falho em quase todas as esferas. Então, isso acaba que gera uma certa insatisfação no Brasil real, das pessoas que convivem, que trabalham, que precisam, porque não vê o seu dia a dia e a sua situação evoluindo. Então, isso acaba que, dentro de um governo de extrema-direita, que o Brasil está posto, isso dá mais chama para com que esses irracionais se manifestam de forma perversa, até idiota, vamos dizer assim. Mas aí onde que eu entro com a questão da Constituição e das instituições que a gente tem. Eu acho que o mundo hoje, ele não é um mundo bipolarizado, o mundo de pós-Segunda Guerra Mundial, que aonde onde que criou-se, né, essa disparidade entre o mundo capitalista e o mundo comunista, e aonde que pouco antes vivenciava esses tipos de regime. Eu acho que o único regime mais autoritário que eu consigo pensar hoje, que vivencia esse governo ditatorial, autocrático, seria uma Turquia da vida, uma Venezuela, e até Cuba já saiu um pouco disso pós... Você ia falar alguma coisa, André? Filipinas. E Filipinas, exatamente. Eu acho que é onde que tem esses governos mais ditatoriais. Logicamente, a gente não pode dar margem para o erro disso acontecer, apesar que eu acredito que, para isso acontecer no Brasil, teria que ser um novo regime militar. Não acredito que, com tantas bobices que Jair Bolsonaro solta todo dia, eu acho que a ala militar não iria apoiar um golpe para deixar a figura dele no poder. Se os militares quiserem dar um golpe, são eles que vão ocupar a cadeira. Não vai ser Jair Bolsonaro. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental e essencial. Eu acho que nenhum militar iria deixar o posto para poder ser comandado pelo Jair Bolsonaro. Não vejo isso. Então, é onde que eu acho que distancia muito essa possível reviravolta de poder. A fala do Roosevelt, ela é muito pertinente, mas a gente tem que lembrar quando ela foi falada. Provavelmente na década de 70. Hoje a gente está nos anos 2020. 1938. Roosevelt é 38? Franklin Delano Roosevelt, 38. Então, já eu perquei muito na história aqui no tempo, me perdoe. Mas perfeito, ou seja, antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, após Primeira Guerra Mundial. Lógico que ele traz elementos como, né, autocráticos, ditatoriais. Eu acho que a gente está longe de vivenciar isso, apesar do Jair Bolsonaro ele ser uma pessoa, um ser ditatorial, com as suas demandas e com que ele ordena, mas o que ele faz, ele está embasado com o poder que ele tem. Então, isso é um ponto.
Ele não está extrapolando o poder dele. Ele pode mudar ministérios, ele pode criticar quem não concorde com ele. Isso tudo é na linha do qual ele, como chefe do executivo, tem o poder de fazer. A gente concordando ou não, é um ponto. Mas ele ainda não saiu da linha da qual ele pertence, do que ele demanda como presidente da República. Então, isso é um ponto. A questão foi pelos 6 pontos tratados pelo Gustavo. Sim, a gente tem um líder, né, despreparado, um líder autoritário na sua oratória. Então, isso, de fato, é preocupante. Mas os outros pontos, como território, como propaganda, eu não vejo ele tendo essa expansão, esse apoio territorial. Muitos são contra, como nós todos aqui são. Governadores, ala política, né? Ele tem atritos direto com, provavelmente, hoje, eu diria, com mais de 20 governadores, ele tem atrito. Então, são bases territoriais, né, que aquele chefe do executivo daquele estado, ele tem um poder sobre aquele território. Então, eu não vejo ele conseguindo uma expansão territorial para conseguir qualquer feito que ele possa ter na sua imaginação de querer assumir um poder mais forte nesse sentido. Então, lógico, a gente tem que dormir com um olho aberto, o outro fechado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu ainda vejo de longe, mas muito longe, qualquer tipo de manifestação, de movimento que ele consiga, que ele tenha apoio, seja popular, que o apoio popular também dele não é absoluto, está longe disso, talvez 1/3, nem apoio político, nem apoio judiciário, nem apoio militar. Então, se eu pego esses 4 elementos que ele não tem um apoio suficiente para fazer com que ele mude o status governamental do país para um fascismo ou para um sistema ditatorial, eu vejo longe dele conseguir isso. Então, eu ainda sou otimista que a nossa democracia e as nossas instituições prevalecem, mesmo tendo um burro de carga empurrando a gente aí até 2022. Não, legal, Igor. Muito interessante essas colocações que você fez. Mas só lembrando, pessoal, aí que nós já chegamos a 40 minutos de programa, então vamos fazer mais uma rodada aí dessas interlocuções que o André está querendo falar, o Gustavo e o Diego também, e aí a gente já encerra e quem sabe a gente não trata esse tema num segundo episódio também. A gente faz dois episódios sobre fascismo, né? E que é um tema que tem muita coisa a discorrer. E até mesmo o Cristiano e o Vitor vão poder participar no próximo, então às vezes já inclui a dinâmica deles também. Beleza? Então vamos lá, André. Até uma pena os dois não poderem participar, iam agregar muita coisa aqui pra gente. Primeiro, eu queria até fazer um comentário, Gustavo. Você trouxe esses pontos, eu anotei alguns pontos também. Você falou coisas que eu queria ter falado. Excelente, falou muito bem. Eu acrescentaria mais um ponto, muito usado, inclusive, principalmente por Hitler, que é o uso de elementos religiosos. Hitler falava demais em religião, inclusive usava de religião antiga, religiões pagãs germânicas. Falava sobre deuses germânicos, deuses nórdicos, e nós vemos essa ala bolsonarista falar demais de Deus. O próprio lema, Brasil acima, Deus acima, como é que é? Alguém pode me lembrar, por favor? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou é o contrário? Brasil isso, né? Acima de tudo, né? Como é que é? Isso, Brasil acima de tudo e Deus acima Deus de acima tudo. de todos. Isso, é Deus Isso acima é um de elemento. todos. Isso é um elemento. O uso religioso. Eu falei da Sarah Winter, vou falar de novo da Sarah Winter, porque ela está no foco na mídia. A Sarah Winter, numa entrevista à Veja, quando ela fala da inspiração que ela teve para fazer lá com as tochas, ela falou que ela teve uma inspiração divina.
ela fala que recorreu à Bíblia para poder buscar conhecimento. E depois ela fala que ela teve um sonho. Bolsonaro é visto como o Jair Messias. O nome dele, Messias, é usado em oratória para poder justificar o Deus, acima de todos, inclusive. E a gente tem uma base religiosa ferrenha que é comprada pelo Bolsonaro de várias formas, seja no discurso, seja até no financeiro. Né? Eu trago isso para a gente poder pensar, porque realmente, cara, são mais elementos que a gente pode equiparar. Igor fala sobre a diferença, né, de características, né, a falta de elementos. Tem um vídeo muito interessante, vou pedir para a gente colocar, na hora da edição, Ricardo, a gente colocar tanto os links da Sarah Winter, né, eu acho importante isso, deixar o Roosevelt e um vídeo do Christian Laval, que é um sociólogo francês, que ele define isso, eu achei muito interessante a maneira que ele coloca. Ele fala que esse movimento não é fascista, ele é um movimento autoritário democrático. Usa do jogo democrático, do jogo liberal, para poder construir a sua retórica, e através disso, a gente não sabe onde que isso vai parar. É uma construção dentro do jogo existente. Por que eu falei de Roosevelt lá atrás, Igor? Você falou que existem diferenças? Sim, existem diferenças. Roosevelt estava em 1938, nós estamos em 2020. Então, Roosevelt coloca a característica com o tempo dele, e agora a gente analisa a característica com o nosso tempo. Existem sim paralelos, só que os paralelos são dentro de cada tempo. Existem nuances entre os paralelos, mas não deixam de existir paralelos. É isso que a gente tem que pensar. O jogo, em 1938, pré-Segunda Guerra Mundial, era um. O jogo hoje é outro. E Bolsonaro, e Trump, e outros, Marine Le Pen na França, entre outros, fazem do jogo atual. Usam do jogo atual para poder se promover. É o fascismo raiz? Não. É o neofascismo clássico? Vamos dizer, neofascismo clássico? Não. Mas é um novo movimento que usa das características do jogo atual. É esse que é o medo que nós podemos pensar em uma característica de medo. A Sarah Winter usa a expressão nós usamos do medo. Quem que usa medo, gente? É grupo terrorista. É característica de grupo terrorista. A gente tinha tanta coisa para poder falar, eu queria, por exemplo, falar do Antifa. Não vai dar tempo de falar, infelizmente. O Ricardo falou de a gente tentar aí fazer um novo episódio, mas olha, os paralelos são muito grandes. Gustavo falou na criação do inimigo. Acho que o Igor também chegou a falar na criação do inimigo. Bolsonaro foi eleito com o discurso de um inimigo. E agora Bolsonaro tem vários outros inimigos. E essa construção de inimigos torna cada vez mais forte dentro da base dele. Cara, é tanta coisa para a gente poder falar. Livro 1984. Quem não leu, leia. Quem está vendo a gente, cara, lê. O livro é obrigatório. É uma literatura, mas ele é obrigatório. É uma leitura obrigatória para a gente entender tudo que está sendo falado, tudo que a gente está discutindo. Leiam, 1984, do George Orwell. Passo a palavra para não esgotar, o tempo está acabando. Vai lá, galera. Pessoal, deixa eu só tecer meu último comentário aqui. 1994 e 84 está aqui, tá? Fica até do meu lado aqui. Ótima leitura. Pessoal, seguinte. Sim, um detalhe muito importante. A gente pega o quê? Características de um sistema fascista, né? 1920, 30, né? E que a gente está em 2020, 100 anos. Então a gente vai ter que ter características, a gente tem que se atualizar, gente. Então, assim, a gente não. O próprio fascismo, esse neofascismo, né, ele vem se atualizando. Então, quando ele foi combatido pela primeira vez, eles surgem com outro nome, com
com ideias próximas, bem próximas, mas com imagens diferentes, trazendo de lado para conseguir sobreviver em um mundo onde que ele foi combatido. Então, aos poucos, eles vêm aparecendo, né? Então, a gente vai ter o quê? Essas características de cada local em que ele começa a participar, né? Por exemplo, a gente tem aqui, eu acredito que pode ser por essa corrente mais marxista, talvez, em relação ao fascismo, que o quê? Que a burguesia, nessa situação de crise em que a gente, inclusive, se encontra, utiliza essa forma, né, de poder, né, para poder dar um jeito no Estado a qualquer custo. Então, é exatamente isso. É o que? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, né? Então, assim, a qualquer custo. Então, o que importa é o país. Você deixa de ser alguma coisa. E, realmente, é muito bom os 6 pontos. Você, viu, Gustavo? Sensacional. Abrangeu o que todos iríamos falar. Mas, realmente, concordo que ele cria inimigos e ele ainda... O que ele faz? Além de criar, ele cria oportunidade para você odiar os caras. Então, assim, não é só criar o inimigo, ele faz por onde para que o inimigo se torne realmente o inimigo. E vai virando o quê? Eu me coloco também, a gente se torna massa de manobra. É isso que ele quer. Quer que utilize essa massa de manobra para que aos poucos vai colocando. E aí eu deixo uma perguntinha no ar para finalizar. Seria o bolsonarismo o novo neofascismo? Então, assim, a gente precisa de mais características, né? Mas vamos lembrar que estamos em tempos diferentes, 100 anos, galera. Pode vir mais suave, pode vir mais devagar. Como eu sempre falei, vem devagar, não coloco tudo assim, ó, toma, aceita aí o fascismo e é isso. Não, eu vou te cativando, te manobrando, tá? Então vamos ficar atentos a isso, não aceitar nenhum tipo de atitude, característica, ação que seja fascista, isso tem que ser rechaçado, eu acredito nisso, tá? Então, ótimo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, galera. Passo aí para o meu próximo colega. Bye, bye. Diego, eu acho muito interessante você falar isso aí, da questão da gente abraçar determinadas filosofias de forma até cega, né? Quando a questão do inimigo, por exemplo, que eu disse e que você exemplificou aí de forma bem feliz, na verdade, o que acontece é o líder, né, o Messias, ele constrói o inimigo comum, né, e esse inimigo ele é absorvido por esse grupo de apoiadores, né, que, na verdade, tem se manifestado como se fosse uma claque, né, uns soldados cegos, na verdade. Então, estabelece o inimigo e essas pessoas a absorvem de forma cega. Então, nós não estamos diante de um líder político, nós estamos praticamente diante de um dogma que não pode ser questionado. É isso que eu acho que tem acontecido de maneira muito triste no país. O líder do poder executivo, não líder não, mas talvez o chefe do poder executivo do país hoje, para uma determinada camada da população, ele tem se tornado um homem, um dogma. Ele deixou de ser um homem. Ele se tornou um dogma para esse grupo e ele não pode ser questionado, nem de dentro e nem de fora, né? O André ter trazido a questão da Sarah Winter, André, para mim, é um dos melhores exemplos de fascismo dentro desse movimento que você falou. Inclusive, a pergunta que você fez, Diego, se a gente está de fato diante de um neofascismo, eu prefiro responder a partir do termo que o André usou. A gente está diante de um movimento. A gente está diante de um movimento com alguns elementos desse sistema político, econômico e social que vigorou em 18, logo depois da Primeira Guerra, né? Mas a gente trazer Sarah Winter para esse debate é usar um exemplo claro de uma pessoa que faz parte de uma peça de um movimento autoritário e violento no país. A Sarah Winter que o André traz, ela é o exemplo do que eu disse no final dos 6 pontos que eu trouxe para vocês, que o fascismo raiz, o agressivo, o violento, ele está no movimento popular apoiador do presidente, tá? Mas para encerrar, senhores, eu acho que nós estamos no caminho aí de uma ruptura institucional. Para mim, isso ainda é nebuloso. Tá? A gente tem algumas situações acontecendo aí que nos colocam alguns receios. A gente acorda um dia, parece que tem uma estabilidade. No outro dia, parece que existe uma fissura generalizada no sistema. Mas
com toda sinceridade, eu acho que ainda não. Eu não consigo perceber ainda uma fissura, uma quebra institucional. E eu digo isso para vocês por duas razões. Primeiro, porque nós estamos diante de um líder que parece, mas não é forte. Jair Bolsonaro é fraco. Ele é fraco. Vejam o tanto que os outros poderes, o legislativo, o judiciário, os prefeitos e os governadores, o tanto que ele mede peso e contrapeso com esses outros líderes. Ele não é forte, senhores. Ele é fraco. Então, quando a gente parte do pressuposto de que isso é uma verdade, e eu entendo que ele nós estamos diante de um fator, então, que evita uma quebra muito agressiva da nossa estabilidade institucional. E o outro elemento é a operação, a atividade da institucionalidade brasileira. As outras instituições, elas têm feito frente a uma série de movimentos que possam questionar os dispositivos constitucionais, por exemplo. Então, para que a gente não veja uma escalada autoritária no país, a gente, primeiro, tem que observar bastante a postura do presidente, que ele cada dia mais se enfraquece, né, e isso vai fazer com que um possível neofascismo configurado na pessoa de um novo líder autocrático, com o comportamento do Jair Bolsonaro, isso é impossível de acontecer no Brasil. E a gente precisa acreditar nas instituições, né? Obviamente tendo cuidado de analisar com profundidade também a questão do ativismo judicial, que eu queria, jurídico, né? Judicial, na verdade. Eu queria muito discutir isso depois com vocês no outro programa, porque eu acho que nós estamos diante realmente em algumas situações, invasões de poderes, invasão na seara do poder do outro. Mas a gente discute isso no próximo momento, né? A gente precisa contar com institucionalidade, mas a gente precisa ter uma visão crítica do que está acontecendo e analisar com profundidade. E contar com esse sistema de pesos e contrapesos. Eu acho que a gente precisa participar do processo democrático, da política, porque quando o povo está próximo dos poderosos, eles ficam permanentemente constrangidos. Se o sistema acontece a revelia do cuidado e da observação popular, eles fazem o que querem. Então, a gente precisa estar próximo. É um recado que eu dou até para o pessoal que nos segue. Então, gente, vamos discutir, participem com a gente no canal, vamos levantar assuntos, vamos interagir e participar. Porque aí a gente vai ter a inteligência necessária para poder analisar os movimentos nesse tabuleiro e ver se aquilo é perigoso ou não. E se for perigoso, a gente fazer os devidos contrapontos, tá bom? Agradeço aí o debate, pessoal. Muito obrigado. Muito bom. Não, certamente, eu acho que isso aqui vai ser muito enriquecedor para quem vai nos assistir, para tomar suas decisões e definir sobre né? Mas eu enxergo isso como um cenário globalizado que tem ocorrido essa emergência da extrema-direita por essa insatisfação popular. Então, eu acho que a gente precisa fazer a meia-culpa, os governantes entenderem aonde que foi o erro, porque eu não mencionei, mas hoje eu fiz uma lista super rápida, além daqueles países que a gente já falou aqui, que têm os seus governantes mais autoritários, né, nessa forma de agir na oratória, mas na Europa também está surgindo, seja pelo governo central, seja pelo parlamento, e um dos exemplos são Áustria, Hungria, Noruega, Polônia, Suíça, Itália, entre outros. Todos esses países, eles já têm poderes majoritários da extrema-direita, seja no governo central, seja no parlamento, que é o nosso Congresso aqui. Então, isso existe uma lógica, e essa lógica eu só consigo enxergar pela insatisfação popular. Houve um erro. E aonde que erraram? E nós não somos diferentes. A gente sabe, a gente tem uma noção de onde errou e aonde que surgiu a figura bolsonarista. Então, que a gente possa levar isso como algo a ser melhorado, não aceitar retrocessos. Eu acho que, apesar eu aqui como um contraponto mais otimista e, na maioria das vezes, discordando com vocês, eu vejo que cada um de nós não podemos abaixar a cabeça, temos que manter vigilantes, porque a democracia é o fim é a nossa melhor escolha. Então, que nós sejamos prudentes nesse sentido, não deixando que Sarah Winter, com a sua feitiçaria e os seus apoiadores, consiga
que tem essa capacidade de influenciar as pessoas. Lógico, vai influenciar alguns, como outros líderes fizeram. Isso é normal desse populismo político que a gente está inserido. Mas que isso não seja absoluto e que cada um de nós e quem nos assiste, a gente tenha esse discernimento para que nada que fuja da regra constitucional e dos poderes que cada setor ele tem, que a gente não deixe isso fugir, que a gente possamos ficar bem vigilantes para que tenhamos uma democracia mais fortalecida, porque esse é o nosso caminho, eu não vejo nada diferente disso, e quando precisa agir, eu estou enxergando que aqueles poderes que são competentes para aquilo têm feito de forma legal. Então é isso, muito obrigado, que vocês curtam o nosso episódio, siga-nos nas redes sociais e até a próxima. Abraço, amigos. É isso aí, galera, muito obrigado. Não podia fechar melhor, viu, Igor? Não podia fechar melhor. Exatamente, obrigado. Igor, falou bonito aí, parabéns pelas suas últimas palavras. Isso aí, gente, muito obrigado a todos, se inscrevam e curtam, compartilhem o vídeo para quem vocês gostem e vamos lá, vamos ver se a gente grava um segundo episódio em breve, ou até mesmo, às vezes a gente dá uma gravada de um outro tema para dar uma relaxada, que a gente vende a vários temas polêmicos e depois a gente volta com isso. Muito obrigado a todos, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Valeu! Ricardo, e um agradecimento final ao Estúdio Leste. Obrigado, valeu!